Meus queridíssimos amigos, é um prazer estar na companhia de vocês para a gente conversar mais um pouquinho sobre Enem. Hoje a gente vai falar sobre a prova de linguagens, mais especificamente sobre a prova de língua portuguesa e sobre um dos assuntos que mais aparecem lá na prova. A gente pegando lá a matriz, com as habilidades que vão aparecer no Enem, a gente vê o imenso destaque que eles dão na prova, as funções da linguagem. O que é isso, né? Vamos começar conversando sobre isso? O que são as funções da linguagem? Dentro do processo de comunicação, a gente tem alguns elementos que sempre estão envolvidos, né? A gente tem uma pessoa que fala, essa pessoa que fala a gente chama de emissor. A gente tem uma pessoa que escuta, essa pessoa que escuta a gente chama de receptor. A gente tem uma mensagem que vai ser passada dentro de um contexto que a gente chama de assunto. A gente tem um código comum que a gente utiliza, né? Pode ser, por exemplo, aqui no nosso caso, a língua portuguesa falada, né? Que a gente está usando aqui. E a gente tem um canal que possibilita essa comunicação. O canal é o suporte, né? É o meio que eu vou utilizar para que essa comunicação do emissor chegue até o receptor. Então, a gente tem esses elementos que estão sempre presentes. Vamos retomar mais uma vez para a gente pegar direitinho. A gente tem o emissor, a gente tem o receptor, a gente tem uma mensagem, a gente tem um assunto, a gente tem um contexto, a gente tem um código que é comum ao emissor e ao receptor e a gente tem um canal de comunicação. Esses 6 elementos sempre estão presentes no processo comunicativo. O fato é que cada vez que a gente conversa, um desses 6 elementos acaba sendo privilegiado, ou mais de um desses elementos acaba sendo privilegiado. Por exemplo, pode ser que em determinados contextos eu queira falar sobre as minhas impressões, sobre o que eu estou sentindo, sobre aquilo que eu desejo, eu quero falar sobre as minhas percepções sobre determinado assunto. Isso acontece muito, por exemplo, na poesia. A poesia, quem fala no texto poético, vocês lembram como é que a gente chama? No texto narrativo, quem fala a gente chama de narrador. Num texto lírico, que é o texto que é tipicamente poético, a gente chama de eu lírico. E o eu lírico não tem esse nome à toa, né? O eu lírico se chama eu lírico porque tem um eu, tem uma expressão de um eu ali, né? De uma determinada visão de mundo, de um determinado contexto de experiências. E quando esse eu se propõe a falar no texto, a gente diz que a função da linguagem privilegiada é a função emotiva da linguagem ou expressiva da linguagem. A gente pode ter uma outra situação. A gente pode ter, por exemplo, a possibilidade de querer convencer o receptor a fazer alguma coisa. Eu quero convencer o meu interlocutor. Interlocutor é uma outra palavra bacana. Interlocutor é sempre a pessoa com quem eu estou falando. Posso querer convencer o meu receptor a fazer alguma coisa. E nesse caso, quando acontece, por exemplo, é muito comum acontecer, por exemplo, no discurso político, é muito comum acontecer, por exemplo, também nas propagandas. Nesse discurso de convencimento, a gente tem a função apelativa ou conativa da linguagem sendo privilegiada. Pode ser que eu queira falar para você sobre o significado de alguma expressão. Pode ser que eu queira esclarecer o sentido de alguma coisa, né? Explicar o próprio código, né? Se eu tenho, por exemplo, o caso clássico, que é o caso do dicionário, eu tenho um livro que tem como objetivo fazer com que você entenda melhor o próprio código, né? Quando você encontra lá no seu livro, na sua apostila do sistema de ensino PH, quando você encontra lá a definição para determinado conceito, você tem um código em destaque, né? Você está esclarecendo que determinada expressão quer significar. E quando isso acontece, a gente tem a função metalinguística acontecendo. Ela não ocorre só quando a gente tem a explicação, né? Sempre quando você tem um código em destaque, né? Se você tem um texto falando sobre a língua portuguesa, por exemplo, um poema que fala sobre a própria composição do poema, quando você tem um texto ensinando a fazer textos, a função metalinguística aparece, né? A metalinguagem aparece. Pode ser também que na sua comunicação a sua intenção seja só dar uma informação sobre um determinado assunto.
Aí é o assunto, né? É o contexto que está em jogo. É muito comum na notícia de jornal, por exemplo, você diz o que aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu, você dá as informações objetivas sobre determinado acontecimento. Quando isso acontece, a gente tem a função referencial da linguagem. Então vamos lá, se eu digo, por exemplo, que a cadeira em que eu estou é confortável, eu estou manifestando a minha opinião, eu tenho a função emotiva. Se eu digo que essa cadeira é uma cadeira branca, eu estou dando uma informação objetiva. Trata-se aí da função referencial da linguagem acontecendo. Pode ser também que eu queira só testar para saber se o canal de comunicação está operando, se o canal de comunicação está funcionando. Acontece, por exemplo, no telefone, né? Quando você pega o telefone para falar, você fala alô. E você não fala alô porque é bonitinho, você fala alô que é para avisar, meu canal de comunicação está operando. E a outra pessoa responde alô também para dizer, beleza, já sei que o canal está funcionando também. Às vezes a gente faz muito isso na linguagem oral, né? A gente está conversando com alguém e fala, entendeu? Esse entendeu é só para ver se a comunicação funcionou ou não. Essa tentativa de ver se o canal está funcionando é o que a gente chama de função fática da linguagem. Eu quero saber se, de fato, a comunicação é efetiva, se o receptor e o emissor estão conseguindo estabelecer essa comunicação. E, por fim, existem aqueles casos em que o seu objetivo é trabalhar com mais cuidado a maneira como a mensagem é passada para o receptor, né? Você concentra a comunicação na elaboração da mensagem. E aí a gente vê isso muito na propaganda, a gente vê isso muito no discurso poético, quando o cidadão começa a usar mais metáforas, quando ele se vale intencionalmente de ambiguidades, quando ele trabalha com rimas, quando ele trabalha com uma sonoridade no texto, quando ele trabalha de maneira criativa a linguagem, a gente vai ter a função poética acontecendo, é aquela que atua sobre a mensagem, ou até melhor, né, sobre a maneira como a mensagem vai chegar até o meu receptor. Então, as funções da linguagem são, só para a gente resumir aqui, aquela que atua no emissor é emotiva, no receptor apelativa ou conativa, no código é a metalinguística, no assunto, no contexto, é a referencial. Quando a gente trabalha em cima do canal, é a fática. E quando a gente trabalha em cima da mensagem, é a poética. Isso vai aparecer no Enem, de forma direta ou indireta, vai aparecer no Enem. Vamos estudar bastante esses conceitos, que eu tenho certeza que são pontos garantidos para a gente. É isso, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço. Vamos junto com o Sistema PH. Tchau, tchau.